A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar livro de Juízes, capítulo 11. E os assuntos do vídeo de hoje serão o mundo dá voltas, vamos fazer um estudo sobre voto e sobre sacrifício humano. Neste capítulo 11 de Juízes, é o único capítulo da Bíblia que entre o povo de Israel tem esse assunto de holocausto de pessoas, tá bom? Então é um assunto bem polêmico. E muitos ateus usam desse texto para questionar o nosso Deus. Nossa, se Deus é tão bom, por que ele pede sacrifício de pessoas, né? Só que a gente vai perceber que na leitura da palavra, que esses ateus, essas pessoas, usam esse texto com má fé para denegrir a imagem do nosso Deus, né? Mas quem está acompanhando o estudo da palavra desde o princípio aqui no canal, sabe que a natureza de Deus, quem conhece um pouquinho de Deus, quem está estudando a palavra, sabe que é impossível o nosso Deus pedir uma coisa dessa, né? E tanto isso é verdade que até na sua própria lei, ele deixou registrado, lá em Deuteronômio, que ele é contra, ele abomina sacrifício humano. Então, a gente vai fazer esse estudo e vai tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Sempre quando você escutar um ateu, um pastor, um padre com má intenção, falando que nesse texto aqui de Juízes 11, Deus pediu sacrifício humano, você vai saber argumentar e vai defender o Deus vivo, tá certo? Porque está muito claro que não é isso que aconteceu, tá? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Então aqui, lembra que no capítulo passado, a gente encerrou com aquela pergunta, né? Quem será o escolhido para poder defender Israel, para julgar Israel? Então aqui, ó, Deus escolheu o Jefté, porque ele era valente e valoroso. Então tem essas qualidades. Seja valente, encare seus problemas de frente, seja valoroso. Então a pessoa valorosa é aquela que luta pelo que acredita, é aquela que é valente, né? E a gente vai perceber aqui, conforme a leitura do capítulo, que o Jefté, ele era um homem temente a Deus, que lia a palavra de Deus e ensinava a sua filha. Então era um homem exemplar, tá certo? Então ele só cometeu um pequeno erro quando ele fez um voto ao Senhor, um voto irresponsável, né? Só que a gente vai perceber que deu tudo certo no final, tá bom? Aqui, ó, verso 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté. Eles disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então aqui já teve briga por herança, né? Que coisa feia é as casas de cristão que os irmãos brigam pela herança do pai, né? Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou amor. Então dividam com sabedoria a herança dos vossos pais, tá bom? Não briguem por causa dessas coisas. Se for preciso, até abra mão da tua parte. E se você já tem um bom emprego, você não precisa disso, abra mão. Não fica discutindo, brigando por coisas pequenas, não, tá bom? Tem muita família que para de conversar um com o outro por causa de briga de herança, tá certo? Aqui, ó, isso não é um assunto novo, né? Desde a antiguidade já acontecia isso. O Jefté, ele era filho fora do casamento. E os seus irmãos, que eram filhos da esposa de Gileade, o expulsaram de casa para não dividir herança com ele, porque eles não achavam que ele era digno de receber, de dividir herança com eles. Então, olha, filhos do mesmo pai, só que não aceitavam porque ele era filho de uma mãe diferente. Então, vamos aceitar a todos ao nosso redor, né? Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz, todos nós fomos adotados por Deus, tá certo? Então, todos nós somos irmãos. Não briguem com o seu irmão, com o seu próximo, nem por causa de dinheiro, nem por outro motivo, tá bom? Então, Deus gosta de união entre as famílias. Mas aqui, os irmãos de Jefté eram gananciosos, não queriam dividir a herança e o expulsaram de casa. Vamos ver o que aconteceu? Verso 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Então ele foi para outra cidade e o único lugar que ele achou abrigo foi num lugar longe e com pessoas de má fama, né? Com pessoas levianas, pessoas más. E ficou por ali, porque tem momentos na nossa vida que a gente está em lugares que a gente não quer estar, né? Que as circunstâncias nos levaram para lá. Só que fique em paz, porque aquilo que é teu, Deus vai te dar. A gente vai ver a reviravolta que Deus vai fazer na vida de Jefté, né? Por isso que o título do estudo de hoje é O Mundo dá Voltas. Quantas pessoas são prejudicadas, são expulsas de casa e depois elas dão uma volta por cima e crescem
e ficam famosas, ficam ricas. Quantos artistas a gente já vê isso acontecer, né? Que foi expulso de casa, depois ficou famoso, aí os pais vão lá procurar ele, né? Santa Deus, vai ser a mesma coisa que vai acontecer aqui com Jefté, né? Então o mundo dá voltas, então não pise em ninguém, não prejudica ninguém, porque hoje aquela pessoa pode estar por baixo, mas o Deus é poderoso para colocar ele por cabeça e não por cauda, amém? E isso pode ser na tua vida também. Você está em lugares que você não queria estar, as circunstâncias te levaram aí, você está morando na rua, você está em um lugar que você não queria estar, mas você precisa estar nesse momento. Deus vai te tirar daí e vai te colocar por cabeça. Você não vai ficar por cauda por muito tempo, tá bom? O Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, tem todo o poder, tem a chave da vida e da morte, e pode fazer qualquer coisa. Ele é criador, ele vai criar caminhos novos na tua vida, tá bom? Então tenha fé e esperança que Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida, e aqueles que te prejudicaram terão que reconhecer que Deus é na tua vida e vão vir implorando a tua ajuda e o teu benefício. Santo Deus, como aconteceu aqui, como aconteceu na vida de José também, foi a mesma coisa. Seus irmãos o expulsaram, o venderam para os midianitas, e todo mundo conhece a história de José, né? Ele se tornou governador do Egito e seus irmãos tiveram que pedir ajuda para ele. É a mesma coisa com Jefté, tá? E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Olha só, o povo que expulsou ele de casa foram lá com o rabinho entre as pernas pedir ajuda para Jefté. Por quê? Porque ele era valente e valoroso. Então as pessoas, não importa onde você esteja, se você tiver essas virtudes, se você tiver fé em Deus, se você for uma pessoa valente, que encara os problemas de frente, você será valoroso diante de Deus. E aquele que é valoroso diante de Deus, ele está sempre por cima. Mesmo que no momento você esteja por baixo, na hora da necessidade, quando as coisas apertarem, eles vão recorrer a você, tá bom? E foi o que aconteceu. Eles foram recorrer a Jefté, né? E chamaram ele para ser por cabeça deles. Agora verso 7. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? Então, ele não ia perder essa oportunidade de falar isso para eles, né? Quando eu estava lá com vocês, vocês me expulsaram. Agora que tá as coisas difíceis, né? Vocês vêm bater na minha porta aqui e pedir ajuda. O que está acontecendo? Por que mudou agora, né? Como é que eu vou confiar em vocês? Aí, verso 8. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então aqui estava vindo a oportunidade. Quando a oportunidade vem à tua porta, você está numa situação difícil. Você recebeu uma proposta de emprego, aceita, meu irmão. Tá? Não fica brincando no ponto, não. Aqui ele teve a oportunidade da vida dele de ser o líder daquelas pessoas que o expulsaram de casa, de ser o rei, de herdar de tudo aquilo que era do seu pai, de Gileade, né? Então não abra mão das oportunidades que vem na tua vida. Abraça com força, porque é Deus te socorrendo, é Deus querendo te tirar de onde você está e te colocar num lugar de destaque. Era uma posição difícil, tá certo? Nem sempre vai ser fácil, porque ele ia liderar uma guerra. Vocês sabem o que é liderar uma guerra? Você é responsável pela sua vida e pela vida de um povo inteiro. É a responsabilidade, uma das maiores que existe, né? Só que ele aceitou. Ele vai aceitar, vocês vão ver aqui, porque era a chance que ele tinha de dar a volta por cima. Então às vezes vai vir uma proposta difícil na tua vida, mas encara, seja valoroso, porque quando você vencer, o prêmio vai ser grande também, tá bom? Amém? Verso 10. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Então aqui eles colocaram o Senhor como testemunha. Aí ele ficou mais confiante de aceitar essa proposta, porque eles sabiam que quando as pessoas juravam por Deus naquela época, a palavra deles tinha importância. Não é que nem nos dias de hoje, que a palavra das pessoas não tem valor nenhum. É necessário a gente ir no cartório e fazer documento, né? Fazer tudo contrato, porque a palavra das pessoas hoje não tem valor. Naquela época a palavra tinha valor, tá bom? Verso 11. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. O Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Verso 12. E enviou Jefté mensageiros, aqui ele já começou
o cargo dele, né? De líder do exército do povo de Gileade, né? Santo é Deus. Então aqui, ó, quando você chega te deram uma proposta de emprego, chega chegando, tá? Chega mostrando serviço, tá certo? Para você continuar nesse emprego, para você continuar nesse cargo que te deram. Aqui eles te deram um cargo de liderança, então você tem que mostrar chegando, mostrando que você veio para fazer a diferença. Jefté já chegou mandando mensageiros para tentar negociar uma paz, né? Vamos aqui, ó. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Armon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois agora em paz. Aqui então o Jefté mandou uma carta perguntando: por que vocês estão querendo pelejar contra a gente? E o rei dos Amonitas mandou a resposta: porque vocês tomaram nossas terras. Vamos ver a resposta agora do Jefté. A gente vai perceber aqui nessa resposta que o Jefté é leitor de Bíblia. O Jefté, ele lê os livros de Moisés. Ele conhecia toda a história do seu povo. E quando a gente conhece a verdade vos libertará. Não é assim que o nosso Senhor ensinou para nós? Então, ele conhecia a verdade. Estava tudo registrado. É importante você registrar tudo que você faz, tá certo? Para quando alguém vir te acusar, você fala: não, tá aqui, ó, eu paguei, ó. Você pega a sua conta aqui, tá pago, ó. Aqui não, aqui o contrato tá dizendo assim, ó. Tá tudo certinho aqui no contrato. Isso que você está me acusando é mentira. Então é necessário a gente conhecer bem a lei de Deus, conhecer bem os contratos que a gente assina. É bom, você tem que guardar todas as provas, tudo aquilo que você paga, para quando alguém vier te questionar, você tá com aquela consciência tranquila e ter as provas aqui, ó. Não é isso que você está falando, não, tá bom? Porque o Jefté ele vai se defender usando a palavra de Deus. Ele vai usar o livro de Êxodo, vai usar Deuteronômio, vai usar o livro de Josué, tudo que o povo dele registrou aqui, né? Verso 14. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Então aqui ele vai dar uma aula de história pro rei de Amon, né? Ele está fazendo uma acusação indevida, né? Aqui, verso 15. Dizendo-lhe assim: diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edonitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Aqui então ele falou que no passado, na época de Moisés, eles enviaram cartas pedindo autorização para passar pela terra deles. Eles não deixaram, eles desviaram das terras deles. Então eles não tomaram terra nenhuma. Eles até desviaram das terras deles, né? Verso 18. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos Moabitas, e alojaram-se dalém do Armon. Porém, não estavam nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, e rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Sião não se fiou de Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sião ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sião com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus, que habitaram naquela terra. Então aqui está falando que eles pegaram a terra dos amorreus porque eles lutaram contra eles, né? Eles tentaram fazer um acordo de paz com eles, mas eles juntaram o exército deles, foram batalhar contra Israel. Israel venceu eles e tomou a terra deles, né? Mas não foi a do povo aqui, os amonitas, tá? Então a acusação que ele está fazendo contra Israel é falsa. Verso 22. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Armon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Então aqui no final da carta aqui, que ele mandou para o rei dos amonitas, ele falou assim: o povo amorreu, lutou contra nós vencemos eles, Deus deu eles na nossa mão, nós tomamos a terra deles, dos amorreus, nós conquistamos essas terras pelo nosso Deus e pela nossa força. Agora você vem aqui e quer
tomar as terras que nós conquistamos, né, que é dos amorreus, que não tem nada a ver com você. Então aqui ele está se defendendo das acusações falsas do rei dos amonitas, né? Agora aqui, vamos ver o que aconteceu aqui no verso 24. Aqui no verso 24, o Jefté ele vai subir o tom, vai falar agora mais agressivo com o rei dos amonitas, para mostrar que ele não está de brincadeira, né? Então quando você é líder, você tem que mostrar autoridade, que você não está de brincadeira. Ainda mais pro inimigo, né? Se você é de uma empresa, você não pode mostrar fraqueza pro seu concorrente, né? Em todas as áreas da vida é assim, tá certo? Se você é pai e mãe, você não pode mostrar fraqueza pros seus filhos. Você tem que impor autoridade, tá certo? Não com violência, mas tem que impor com sabedoria, tá certo? Dando exemplo. E eles vão seguir, eles vão acreditar no que você está falando, né? Então aqui ele está tentando evitar essa guerra pela autoridade, afrontando os amonitas, né? Vamos ver o que vai acontecer? Não possuirias tu aquele que Camós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus despossar de diante de nós. Então aqui ele afrontou o Deus deles agora, né? Ué, o seu Deus não conseguiu conquistar aquelas terras, o nosso Deus é poderoso e forte, deu aquelas terras para nós, e agora vem você aqui querer tomar as terras da gente? Que conversa é essa, né? Aqui continua o Jefté falando. Agora, pois, és tu ainda melhor do que o Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo em Israel, ou pelejou alguma vez contra eles? Lembra o Balaque que ele está falando aqui? Aquele que contratou Balaão para amaldiçoar Israel, né? Quem está estudando comigo desde o começo conhece bem essa história, né? Se você não conhece, assista os vídeos passados. Tem um vídeo meu aqui do meu canal, que é Balaque e Balaão, né? Então você vai estudar isso aqui, você vai entender o que aconteceu aqui, né? Eles não atacaram Israel porque eles não queriam, né? Eles queriam atacar Israel, só que quando ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel, o Balaão não conseguiu. Ele falou: olha, Deus está com eles, eu não posso amaldiçoar eles. Aí o rei Balaque ficou com medo de atacar Israel, tá certo? Então aqui ele tá falando dessa história aqui pro rei dos amonitas para ele lembrar: olha, lembra do rei Balaque? Ele não mexeu com a gente não, ele foi sábio. E você vem aqui mexer com a gente? O que você está pensando? O que você pensa que você é, né? Santo Deus, verso 26. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Armon, porque o não recuperaste naquele tempo, né? Então ele falou: a gente acampou ali perto dele. E por que ele não fez nada contra a gente? Porque ele sabia que ia perder. E você vem aqui, você é maior do que ele, você acha que é mais forte do que o rei Balaque, né? Olha só como o Jefté, ele é valente e inteligente, né? Então ele defendeu, justificou, mostrando que a acusação é indevida, e agora ele afrontou o Deus dele, que o Deus dele era falso, e o nosso Deus é verdadeiro, e ainda falou assim que o rei Balaque foi sábio no atacar, e que ele era tolo de tentar mexer com Israel, né? Santo é Deus. Verso 27. Então aqui ele vai terminar se justificando. Tão pouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Como é gostoso falar isso aqui, né? Quando você tem a razão, quando você está certo, você fala: olha, eu estou com minha consciência tranquila, eu não tomei terra de ninguém, você está vindo aqui, você está levantando falso testemunho, está querendo me acusar e está querendo tomar minhas terras. Que Deus seja testemunha entre mim e ti, e que ele faça a justiça, santo é Deus. Então aqui ele colocou a justiça para Deus, tá certo? Que ele sabe, está com consciência tranquila, que não tomou nada de ninguém e que o rei dos amonitas está vindo lá para arrumar confusão à toa, né? Tem gente que é assim, que não tem razão e ainda quer estar certo, né? E quer arrumar confusão com aquele que está certo. Infelizmente é assim. Mas quando é assim, é só falar: eu estou com a consciência tranquila e meu Deus vai julgar entre mim e ti, tá certo? Coloca nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. Verso 28. Aqui parece aquele jogo de fazer uma comparação aqui. Quem está acostumado a jogar baralho, cartas, o truco, né? Quando você tem você está com uma mão que não veio carta boa, às vezes você blefa para poder o outro correr, né? Você fala assim: truco. Aí se o outro correr, você ganha ponto, né? Agora aqui o rei dos amonitas não saiu não, né? O Jefté falou truco, mas o outro não saiu. Por quê? Porque ele fez toda essa acusação assim, pensando que o rei ia voltar atrás. Só que o amonita, ele estava a fim de confusão mesmo, tá? Tem aquela expressão, né? Quando um não quer, dois não briga, né? O amonita, ele queria briga, então vai ter guerra. Não tem como você escapar de uma briga. Se você quer paz, mas o outro quer guerra, vai ter confusão. Não tem jeito.
Você se afasta, mas o outro vai te perseguir, tá certo? Então é isso que está acontecendo aqui. Ele impôs, o jogo dele foi valente, colocou cartas fortes, mas o outro não correu. Então vai ter que ter a batalha física mesmo, vai ter que ter a guerra, tá? Então aqui verso 28. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté, que ele enviou, mas intenção mesmo. Aqui, ó. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté que eles enviou. O Jefté falou truco, ele falou: vem, eu quero ver suas cartas. Então, vai ter que ter a guerra mesmo, não teve acordo, né? Verso 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade a Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. Então, aqui, ó, depois que o Jefté assumiu sua liderança e teve a valentia de enviar as cartas e de tentar um acordo de paz, mas que não teve jeito e que viu que ia ter a guerra, na hora que você mais precisa, o Espírito Santo de Deus vem e te dá a capacidade, tá bom? Às vezes você acha que não vai ter jeito, mas o Espírito Santo vem e te capacita. O Espírito Santo veio sobre Jefté e capacitou ele para a batalha. Verso 30. E Jefté votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Então aqui está o voto de Jefté. Esse voto aqui é polêmico. Então ele falou que se ele estava com dúvida, porque mesmo quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente faz aquela oração gostosa, passa um tempo a gente fica com dúvida. Será que eu vou ser curado? Será que eu vou conseguir esse emprego? Será que aquela causa que está na justiça vai ser resolvida ao meu favor? Né? Então, acontece muito na vida do crente. Você está cheio do Espírito Santo de Deus, você vai na igreja, ouve a palavra, sente a presença de Deus, tem aquela certeza viva no teu coração, aí chega na tua casa, aí você fica: meu Deus do céu, será? Aí, nesse será que acontece muita coisa ruim, tá bom? Ele fez esse voto. Que ele não, só de ter sentido o Espírito Santo sobre ele, já era suficiente para ele ter a vitória. Mas ele quis reforçar com esse voto. Então ele votou que se ele fosse vitorioso e chegasse em paz para sua casa, a primeira coisa que saísse da casa dele, ele ia fazer oferecer ao Senhor em holocausto, né? Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na tua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Amenite, 20 cidades, e até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só a única filha, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando o viu, rasgou os seus vestidos e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Então ele era um homem de palavra, né? Verso 36. E ela lhe disse: pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Só por essa resposta da filha dele a gente já entende que não está falando de sacrifício de morte, de matar a menina, né? Porque ela aceitou isso com uma calma tão grande, né? E aqui ela era uma menina que ela foi educada pela palavra de Deus. O Jefté, ele ensinava, era sua única filha, e ele deu aquilo que era mais valioso para ela, a palavra de Deus. Então ele ensinou ela que quando a pessoa faz um voto diante de Deus, tem que cumprir. Então ela aceitou isso com naturalidade, porque ela era obediente a Deus da mesma forma que o Jefté era. Então ensinem a palavra de Deus aos seus filhos. E quando você falar para ele ouvir, seguir os mandamentos, ele vai seguir. Porque você deu o exemplo que você segue os mandamentos, que você dá valor à palavra de Deus, seus filhos vão seguir também. Se você segue a Jesus Cristo, você vive a palavra de Deus, ele vai viver também. Então façam como Jefté e ensinem seus filhos a palavra de Deus, tá bom? Disse mais a seu pai: faça-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Então aqui ficou bem claro que ele não ia matar ela. Aqui está falando da virgindade dela, ela ia se despedir da sua virgindade. Por quê? Porque ela ia morrer virgem, porque ela ia ser entregue ao Senhor. Ela ia viver no templo, ia viver não tinha templo na época, né? Tinha o tabernáculo, né? Então
Então ela ia viver no tabernáculo, ela ia viver no acampamento servindo ao Senhor, né? Então ela não era sacerdote, então ela não podia entrar no tabernáculo, mas ela ia ter uma vida dedicada ao Senhor. Então ela não ia se casar com homem nenhum. Então aqui o sacrifício não é o sacrifício da vida dela, de tirar a vida dela. É uma castidade. É a mesma coisa que um padre dedica a vida a servir ao Senhor e não se casa. Ele tem esse sacrifício da carne, esse sacrifício pessoal dele, de não se casar, de ter uma vida dedicada ao Senhor. Da mesma forma que os eunucos fazem. Da mesma forma que a pessoa, por exemplo, que se divorcia, não casa novamente. Vive para o Senhor, né? Os viúvos e viúvas não casam novamente. Eles têm uma vida dedicada ao Senhor. Então, é nesse sentido, tá bom? Não é que ele foi lá, colocou ela numa pedra e sacrificou ela. Porque na palavra de Deus proíbe. E a gente viu aqui que ele é um homem conhecedor da palavra. Que ele ensinava a palavra para os seus filhos. Então, ele sabia que Deus abomina sacrifício humano, tá certo? Então, aqui ela pediu só um tempo para se despedir, para aproveitar sua família. Porque depois ela ia viver isolada somente para Deus, né? Então, aqui, ó, verso 39. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, ela tornou ela para seu pai, veio por livre e espontânea vontade, né? Quando a primeira vez que eu li isso aqui, eu pensei que ela ia fugir. Eu pensei que ela falou assim: pai, eu vou lá um tempo lá despedir com minhas amigas e depois eu volto. Aí tchau, nunca mais volta, né? Ela voltou, ó, né? O qual cumpriu nela o voto que tinha votado, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que os filhos de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por quatro dias do ano. Então, ficou muito claro, né? Então aqui eu vou ler a parte da palavra de Deus, que Deus deixa bem claro que ele abomina sacrifício humano, né? Então não tem como Jefté ter feito isso para agradar a Deus, porque ele sabia, porque ele era leitor da palavra, como nós vimos, que ele conhecia toda a história de Israel e também ele ensinou a sua filha, e ele dava muito valor ao voto e à palavra de Deus. Então ele conhecia o nosso Deus, ele sabia que Deus não se agrada de sacrifício humano, tá certo? Então aqui mais para todo mundo, vocês, quando alguém perguntar sobre vocês sobre esse assunto, vocês falam: não, você entendeu errado. Deus não pediu sacrifício humano de ninguém. Aqui, ó, Deuteronômio capítulo 12, 31. Assim não farás ao Senhor teu Deus. Deus não quer que vocês façam isso. Porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses. Ele está falando do povo lá de Canaã, tá bom? Pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Então o povo de Canaã fazia isso, né? A gente conhece a história dos Incas, dos Maias, que eles faziam sacrifício para os seus deuses, sacrifício humano. Todas as outras civilizações, todos os outros povos que estavam a serviço dessas entidades e de demônios, esses demônios eles pediam sacrifício humano, porque eles se alimentam da dor, eles se alimentam da morte, eles se alimentam de tudo aquilo que não presta, né? Agora, o nosso Deus é o contrário. Ele abomina sofrimento, ele abomina dor, ele não quer sacrifício humano de jeito nenhum, tá certo? Ele é tão oposto disso que ele mesmo desceu à terra e se sacrificou por nós, para mostrar que ele é o oposto desses deuses. Ele é o contrário das entidades. Ele é amor, ele se sacrifica por nós. Ele que derrama o seu amor por nós. A gente não precisa se sacrificar por ele. Ele que veio e se sacrificou por nós. Ele que derramou o seu sangue. Ele que nos deu a tua graça santa. Tá certo? A gente só tem que ser grato e obedecer. Tá bom? É só isso que ele quer de nós. Seja grato a Deus e seja obediente. E você vai fazer o teu Deus feliz. Agora, aqueles que servem as outras entidades e espíritos maus, você pode até olhar na cara deles que eles têm uma expressão assim, eles perdem as forças, porque esses espíritos sugam as forças deles, tá bom? Agora, o nosso Deus não, ele revitaliza nós. Quando a gente está cansado, o fardo é leve, o jugo é suave, ele nos anima. E você pode ver que aquele crentinho, pode ser pobrezinho, você olhar, ele está cantando, porque ele está feliz, está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas tem muitos outros que servem essas entidades, você olha para a expressão dele, até a expressão dele é triste, porque ele vive fazendo sacrifício de animais, até de pessoas, né? Tem muita gente sumindo aí no mundo aí, vocês sabem por quê, né? Sacrifício de gente, tá bom? Acontece sim, tá? E muito. Tem até o escândalo lá do Jay-Z lá dos Estados Unidos lá, né? Dos rappers americanos lá, que eles estavam envolvidos com essas coisas aí, tá bom? Pesquisa na internet pra vocês verem. Eles faziam rituais macabros lá, sinistros, tá certo? Então, toma cuidado, tá bom? Vamos orar e vigiar, buscar ao Senhor, porque o nosso Deus, ele se sacrifica por nós, não o contrário, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.